Oi, meu povo, estamos começando mais um Azeviche aqui na nossa TV Câmara de Salvador e eu já quero te avisar, viu, que a partir de agora estamos com um novo formato e em cada programa nós vamos homenagear uma personalidade negra. Hoje, nesta edição, a personalidade homenageada é importantíssima para a luta contra a escravidão no Brasil. Eu estou falando de Zumbi dos Palmares, que foi um líder icônico que viveu no Quilombo dos Palmares, o maior refúgio de escravos fugitivos do Brasil colonial. Zumbi nasceu por volta de 1655 e foi morto em 1695, quando se tornou um símbolo de resistência negra contra a escravidão. Com sua habilidade militar, ele lutou por liberdade e dignidade, enfrentando as tropas portuguesas em diversas batalhas para defender o seu quilombo. Aos 40 anos, após ser traído, acabou sendo morto em uma emboscada e teve a cabeça exposta em uma praça na cidade de Recife. Seus inimigos teriam feito essa crueldade para intimidar outros negros que também lutavam contra a escravidão, mas essa atitude acabou consolidando o seu legado e dando significado ao famoso 20 de novembro, que é comemorado o Dia da Consciência Negra. Esse é o seu Azeviche e nós só estamos começando. Pois é, e hoje nosso Azeviche vai tratar de um assunto que com certeza lhe interessa e muito. Afinal de contas, quem é que não tem aquela dorzinha que incomoda o tempo inteiro, seja ela física ou emocional? Pois é, esse é o assunto de hoje. Nós vamos conversar com um profissional que atua na área da massoterapia e é especializado, é um especialista no tratamento de pessoas negras, como eu, como você e como a maioria das pessoas dessa cidade. Mas antes de apresentá-lo, já quero te lembrar que você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, TV e Rádio Câmara de Salvador, que você pode aí acessar a qualquer momento, nos seguir, ter acesso aos cortes da nossa programação, mas também você pode nos acompanhar e rever algum programa que você gostou muito através do nosso canal no YouTube. Ah, eu tenho dificuldade de achar, vou lá no YouTube, não acho? Calma, pegue a câmera do seu celular e aponte para o QR Code que aparece no cantinho aqui da tela, que você automaticamente vai ser direcionado, já se inscreve e passa a acompanhar tudo de perto. Pois é, para falar sobre massoterapia e afroterapia, eu recebo hoje aqui no nosso Aziviche Júlio César Villanueva. Ele é massoterapeuta, atua há 5 anos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, Cris, tudo bem? Pois é, eu queria que você comece falando um pouquinho de você, né? Onde é que você nasceu, se você é soteropolitano e como é que você despertou para esse lado da massoterapia? Claro. Eu sou soteropolitano, sim, nascido, criado aqui em Salvador, assim, com muito orgulho, assim, felicidade, essa cidade maravilhosa que a gente vive. E a massoterapia entrou na minha vida há uns 6 anos, mas com um trabalho há 5 anos. Durante a pandemia, né, aquele processo de ansiedade, incertezas da vida, estava indo num processo de uma formação em biologia, que eu finalizei, mas encontrei a massoterapia nesse processo, né, e quem me abriu os olhos a isso foi lidar com a ansiedade, né, que estavam lá no teto na pandemia. Então, com a meditação, eu comecei a reduzir essa ansiedade, com o tempo vieram alguns insights para mim, né? Coisas que são mais fundamentais para mim, a massoterapia surgiu nesse momento. Uhum. E como é que você fez para começar a trabalhar com isso, né? Eu acredito que não foi de uma hora para outra e tal, demandou um tempo para você se especializar. Como é que foi esse processo? Perfeito. Eu entendi, inclusive, o chamado da massoterapia porque eu entendi, cheguei nessa conclusão, nesse insight na meditação, e aí eu, caramba, a massagem já está na minha vida desde muito cedo, desde muito Sim. pequeno. Eu fazia na minha avó, na minha mãe. Era algo que estava comigo naturalmente. Mas nesse momento que eu entendi como uma possibilidade de trabalho, aí eu fui falar com um amigo que já tinha sido formado, tirar minhas dúvidas. Falei com o local do curso, comecei o processo teórico online, porque a gente ainda estava num processo que a gente não podia estar se misturando. Uhum. E quando começou a flexibilização, foi quando eu terminei também essa parte teórica. Nesse momento eu entendi, caramba, o caminho está aberto aqui, né? Tá me mostrando isso. Então foi a partir daí que eu comecei a estudar, né, lá em 2020, no teórico, para depois entrar no prático. E aí, como você falou, né, foram se passando meses, né, e depois dessa formação vieram muitas outras, né?
a gente tem, quando uma carreira, né, técnica, inclusive, a gente tem que ir se especializando mesmo, é buscar esse conhecimento para além da sua formação. A formação te dá a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Mas o que vai te tornar um bom profissional, um profissional diferenciado, é o que você vai associando, né, a sua carreira, se especializando realmente. É verdade. Até o final do programa ele vai demonstrar de forma prática como é que são feitos alguns movimentos. Claro que não dá para mostrar tudo, ele não trouxe a maca, não tem a estrutura toda que ele precisa, mas a gente vai conseguir mostrar alguns movimentos, até mesmo para você que está em casa, né? Que tem muita gente que passa por isso, tem dores, não tem condições de procurar um massoterapeuta, mas de repente faz um ou outro movimento e acaba conseguindo aí aliviar as tensões do dia a dia. Mas, Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua especialização. Por que você decidiu voltar os seus atendimentos especificamente para pessoas pretas? Então, no processo de entender a massoterapia na minha vida quando trabalho, eu comecei a pesquisar também. E aí o que eu vejo, que a gente vai encontrar em diversas áreas, é uma falta de referências, né, de pessoas pretas. As pessoas que são famosas, pessoas que são grandes, né, até os spas e etc., vão estar sempre sendo comandadas, né, e tendo referência das pessoas brancas. Sim. Ao ver isso, eu percebi que eu não me reconhecia ali e muitos dos meus também não se reconheceriam ali. Então me veio esse lugar de me tornar uma referência assim nessa área, né? Sendo uma pessoa preta, que outros possam me ver e sentir que pode ter aquele cuidado, né? Afinal, é reservado para a gente muito lugar do trabalho, muito lugar da luta, da força. A gente começou o programa falando de zumbi também, muito dessa luta sofrida, mas e o lugar do cuidado? E o lugar de ser cuidado? Onde é que a gente encontra isso? Então, pensando nisso, eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Então veio o afroterapeuta, né, que foi uma forma de eu me reafirmar ali, reafirmar minha identidade, me reconheço assim. Então, a forma de eu reafirmar minha identidade era trazer isso também com o nome da minha empresa, né, da minha marca, e ser esse lugar onde as pessoas elas vão chegar e sabem que podem ser acolhidas, né? Se reconhecer em mim, conhecer alguém parecido Sim. com ela. Uhum. Então, a partir disso, eu trouxe, porque assim a gente consegue naturalmente olhar e reconhecer ali, né, essa identidade. Meu atendimento não se torna reservado apenas para pessoas pretas, mas essas pessoas, elas sabem que podem chegar a mim e vão ter um acolhimento devido, sabe? É um momento que elas podem sim relaxar, elas podem sim sair lá de fora das preocupações, das dores que a gente tem. Com certeza, isso que você trouxe, né? É muito importante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente é sempre colocado nesse lugar da força, realmente aquele que, não, ali é retado, ali é retada, ali vai, ali faz, ali desenvolve. Mas em que momento a gente para olhar para si? Nessa questão do autocuidado, até mesmo na nossa rotina do dia a dia, parar aquele 20 minutinhos ali para tomar um banho mais demorado, para fazer uma massagem, para fazer um momento de relaxamento. E isso é muito importante, a gente não se dá conta porque a gente não é ensinado assim, né? Mas eu queria que você falasse a partir daí. Quando a pessoa te procura, quando a pessoa chega para um atendimento, esse primeiro contato é feito de forma online, é feito por telefone? Como é que se dá esse primeiro contato? Claro. Eu tenho minhas redes sociais, né? Afroterapeuta, como eu falei. Então, normalmente as pessoas vão chegar por ali, elas vão ter aquele interesse, entrar em contato ou pela DM mesmo, ou pelo WhatsApp. Então, ali a gente começa uma conversa para eu entender, né, o porquê ela está buscando esse cuidado, qual é a demanda dela, se é uma demanda de dor, se é uma demanda mais de estresse emocional. Então, tem essa entrada pelos meios virtuais. E claro que acontece muito são as indicações, né? Eu também acredito muito nisso. A gente é feito das relações. Sim. Então, se eu, que conheço você, te indico a pessoa que eu confio, ainda mais para ser cuidado, né? Esse lugar sensível mesmo do cuidado, muitas vezes envolve que você se permita cuidar. Sim. Então, chegam muito pessoas por essa indicação, essa troca mesmo do dia a dia. Então, vai juntando, né, esse meio virtual, que hoje em dia é uma potência gigante para a gente, e o meio pessoal mesmo, né, do dia a dia, o boca a boca. Então, a partir do momento que a pessoa chega,
eu vou ali ter esse primeiro acolhimento no WhatsApp e vamos para uma segunda etapa quando formos iniciar esse atendimento. Sim, mas no caso você conta com uma equipe, é só você lá fazendo esse acolhimento, essa receptividade? Como é que se dá o contato? Você tem uma conversa prévia? Durante o processo da massagem você conversa com o paciente? Queria que você descrevesse como é que a coisa se dá. Claro. Quando a pessoa chega, no geral do meu trabalho, sou eu, né? Eu que vou recepcionar ela virtualmente, eu que vou estar ali, né, no dia a dia com a pessoa, todo o processo é de um homem só. Sim. Mas hoje em dia eu estou trabalhando no espaço onde conta com uma pessoa também que vai estar recepcionando ela, né, até o momento do atendimento. E chegando lá em cima, chegando na nossa sala, eu quero saber da pessoa, da história dela, a dor que ela traz, o que ela está buscando, o que ela quer resolver. Né? Essa primeira conversa, essa anamnese, né, é muito importante para eu entender como você chega, como eu vou abordar e somar do que eu reconheço do corpo, o que eu sinto do corpo, que traz uma outra visão completamente diferente. Nem sempre a gente está conectado com o nosso corpo para que a gente entenda realmente quais são as dores que a gente tem, todas as dores, porque nem sempre o corpo ele consegue nos dizer todas essas dores. Né? Escolhe uma mais forte e indica, isso é o sintoma. Então, no atendimento, a gente vai explorando para ir além do sintoma e na causa. Então, às vezes, a dor está em um ponto e a resposta, como a gente vai resolver, está em outro. Então, também durante o atendimento, tem essa conversa, tem esse retorno, é uma troca. Eu gosto de dizer que o meu atendimento é 50% meu, 50% seu. Eu não faço milagre, eu não tenho como fazer nada que você não queira, permita e seu corpo também permita. Então, durante a sessão, vai sendo sempre uma troca. E assim a gente consegue chegar dos melhores resultados, né? Coisa boa, já estou curiosa para ver aqui ele fazendo. A gente já selecionou uma pessoa específica que vai fazer aqui, vai ajudar o nosso querido Júlio a mostrar esses movimentos, né? Eu acho importante a gente não somente falar, mas mostrar um pouco e entender quais são esses pontos tão cruciais do nosso corpo que a gente tem que aprender a trabalhar. Mas, Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil das pessoas que buscam o seu trabalho, né? Quem são essas pessoas de um modo geral? Tem chegado... qual a predominância dos atendimentos que você realiza, né? Muita gente se queixa disso, daquilo, enfim, traça esse perfil das pessoas que lhe buscam. Claro. Normalmente as pessoas elas chegam com as dores, né? Que são os maiores sintomas. O físico incomoda bastante, né? Então, dores no trapézio, no que as pessoas chegam, dores no ombro, no pescoço, são muito presentes, né? É o que chega mais predominante, né? Essa região da coluna, e a gente vai ter ali lombar junto dessa coluna, e acaba que é um processo que não está dissociado. Né? A coluna, que é a nossa estrutura principal, se ela não tem movimento, se ela só fica estática, se a gente não tem variação no nosso dia a dia, ela vai enrijecendo. Com isso, as musculaturas do todo o resto do nosso corpo, né? Tudo parte desse centro. Né? A coluna está ali para ser o centro realmente de sustentação, de conexão, tanto da parte nervosa, que vai indicar o nosso movimento, né? Tanto da parte muscular, enfim. Então, de forma geral, as pessoas chegam muito com esses incômodos, desconfortos, né? Tanto da parte superior e inferior, ali, lombar, né? Da coluna. Daqui a pouco eu vou perguntar a você em relação a alguns temas sensíveis, né? E de como eles afetam as pessoas que vão até você. Mas existe falando da parte física mesmo, né? Existe uma relação muito direta com a questão do trabalho, do labor mesmo, do dia a dia, para o despertar dessas dores, ou elas geralmente têm uma relação mais emocional? Perfeito, perfeito. As dores, elas são um conjunto. Né? O labor, com certeza, vai ser um efeito do dia a dia, né? Então, se você passa 8 horas do seu dia fazendo determinada coisa, é praticamente a maior parte do dia para muita gente. Então, isso vai ter uma influência direta em como seu corpo responde. Então, você passa o dia todo sentado numa cadeira, praticamente, seu corpo ele vai reconhecer aquela postura como uma postura de sempre. E isso vai trazer
prejuízos, obviamente. Então, se você tem um trabalho ainda mais que exige mais do seu corpo, com certeza essas dores elas vão se acumulando. Só que você vai somar as condições emocionais, as condições psicológicas, porque o corpo e a mente eles estão diretamente relacionados. Né? Quando a gente se sente com medo, quando a gente se sente acuado, ansioso, isso responde no corpo. Né? O corpo é a forma que a gente interage com o mundo. Então, se a gente está triste, nossa expressão ela responde, é o corpo. Se a gente está com medo, nossa expressão ela responde, é o corpo. Então, você junta isso ao trabalho, às condições de trabalho, e a gente vai acumulando essas tensões, acumulando essas posturas, muitas vezes que se tornam prejudiciais, né, para o corpo. Muito bem. Você que ligou sua TV agora, não está acompanhando, não está por dentro dessa conversa, a gente está conversando com Júlio César Villanueva. Ele é massoterapeuta, criador da Afroterapeuta, dessa marca Afroterapeuta, que atende pessoas negras, claro, predominantemente, mas não somente pessoas negras aqui em Salvador. Daqui a pouco ele vai falar, inclusive, sobre as redes sociais, falar sobre a forma de contato, para que você que está nos assistindo possa falar com ele, tá certo? Mas, Júlia, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre esses pontos sensíveis, né, que eu falei anteriormente. Racismo, situações do dia a dia e como elas podem afetar diretamente a saúde física e mental. E acredito que você, no seu espaço, você receba algumas pessoas que possam trazer esse tipo de relato, né? Como você disse que faz essa anamnese, tem essa conversa prévia. Como é que você lida com esse tipo de situação e como esses aspectos, como racismo, podem, de fato, impactar para a gente? Com certeza. Então, o racismo ele vai afetar, né, diretamente o nosso psicológico, que a gente vai vendo as estruturas da sociedade que fazem com que a gente já chegue esperando uma reação, olhares. Eu posso trazer uma situação, né, que é muito presente, como entrar numa loja e ver aquele segurança de olho em você, Com certeza que nos seguindo assiste aí você. já passou por isso em algum momento. Pois é. Então, a partir daquele momento, você deveria estar num lugar tranquilo, você está ali como um consumidor, você não fica, você se sente acuado, né? Você sente que às vezes que não está no lugar, que aquele lugar não é para você. Então, isso já vai fazendo com que o nosso corpo ele também se feche, que a gente se proteja. Porque você sente que alguma coisa pode acontecer, né? Seja na necessidade de se proteger ou na necessidade de uma resposta. Porque às vezes a gente precisa reagir. Então, isso vai causando uma pressão psicológica, principalmente para a gente. E como eu falei, a mente ela não está desassociada do corpo, né? O racismo está relacionado ao corpo, está relacionado à cor da nossa pele também, às nossas características. Então, como isso afeta, inclusive, como a gente se sente bem com o nosso corpo, nossa autoestima. E, dessa forma, a gente vai tendo tensões, né? Ansiedade, medo, simplesmente pela nossa existência. Então, é muito complicado porque é algo que vai te seguir durante os seus dias. Você não tem uma forma de lidar com isso, não tem uma forma de acolhimento. Se você não se sente bem, isso vai afetando o nosso corpo, vai afetando as nossas dores, nosso acúmulo de tensão, ela vai ficando ali no estado sempre de alerta, e com isso a gente vai carregando mais uma carga nos nossos ombros. Para além do dia a dia, para além do labor, para além das nossas relações interpessoais que trazem também esses desafios, até também a capacidade que a gente tem de estar se exercitando ou não, né, os locais que a gente vai adentrar. Então, quando a pessoa chega, ela chega com essas dores e que várias vezes a gente vai ver como isso responde no corpo, como ela se fecha, como a expressão corporal dela ela responde. Né, a pessoa que ela não consegue reagir também, essa falta de reação, a gente consegue visualizar isso no corpo também. Então, essa receptividade e permitir um lugar onde ela possa falar também, além do toque, além da sessão, além da manipulação mecânica, é extremamente importante para que ela possa se permitir cuidar. Ela possa sair do lugar de não aceita e de ser cuidada, um lugar de sensibilidade, um lugar de existência. É reconhecer a existência dessa pessoa. Muito bom.
Eu queria que você trouxesse exemplos de mudança de postura, de mudanças de vida a partir do momento que uma pessoa buscou o seu atendimento. Você tem muitos relatos, as pessoas procuram você, trazem esses depoimentos nas redes sociais, falando o que mudou na vida delas a partir do atendimento? Com certeza, com certeza. A gente tem no nosso corpo, né, musculaturas, por exemplo, anterior e posterior. Elas trabalham juntas. Tá? Se eu fecho aqui, se eu tensiono, atrás a gente vai alongar. E a gente vai mantendo essa tensão durante muito tempo. Né? Então, a pessoa que normalmente ela está se sentindo não segura, passando pelo trabalho situações, seja de assédio, né, um embate entre colegas, situações de risco, a tendência é se fechar. Então, a tendência é os ombros tensionarem, a gente fechar a região do peito, a gente não querer essa interação e expor a nossa casca, o que ajuda a gente a se proteger. Então, se a gente não trabalha durante o nosso dia para alongar, para abrir, para saltar, isso vai prejudicar a nossa respiração, vai prejudicar a capacidade da gente de relaxar, porque se a gente não respira, se a gente não tem amplitude, a gente não consegue relaxar. Né? O corpo ele não vai receber o oxigênio como ele precisa, né? A gente não vai ter como soltar também os metabólitos que vão se acumulando durante o dia. Então, na medida que a gente faz um alongamento, na medida que a gente varia a nossa postura, na medida que a gente consegue crescer, a gente também está mandando informação para o mental, informação para o nosso psicológico. Né? Por isso que é tão importante que a gente traga movimento para além da massoterapia, né? Para cuidados de casa, para que a partir de movimentar o corpo, a gente tenha também acessos com o nosso psicológico, também acesso com o nosso bem-estar. Então, é de extrema importância para a gente que tenha esses momentos, como no início, como você falou, né? Aqueles 20 minutos, seja de um banho, sim, seja para deitar, seja para reconhecer como você está naquele dia, o que é que está doendo. E a partir disso a gente pode mudar. Né? Mudar a postura psicológica, mudar a postura física. Mas é isso, teve algum relato que te marcou mais nessa trajetória? Eu posso trazer um relato, principalmente assim, da pessoa conseguir entrar em um diálogo, né? Que trabalha tanto essa parte física quanto mental. Né? Quando você traz suas questões físicas, né, a gente vai abordar elas, a gente vai tirar a sua dor, e nisso surge também o que é que tem por trás, né? Essa é a dificuldade de dialogar, de se impor. Então, depois da sessão, às vezes a gente tem alguns também acessos emocionais, né, na manipulação do corpo. Quando a pessoa ela foi para casa, ela conseguiu resolver, né, um problema, um embate, um diálogo que ela não conseguia, já tinha arrastando há meses. Então, acho muito bonito e muito potente ver a capacidade que tem de influenciar como uma pessoa sai e leva para sua casa aquele trabalho. Né? O corpo, a expansão do corpo, permite que a gente tenha essa outra postura e a gente se coloque, a gente interaja, a gente ame, a gente sinta também, que a gente possa manter o nosso lugar, né? E aí trabalhar o corpo e flexibilizar ele, dar essa oportunidade. Perfeito. A gente está só no comecinho dessa conversa. O papo tá bom, tá gostoso. A gente está entendendo como funciona a massoterapia e esse trabalho especificamente de Júlio, né? Através do afroterapeuta. Eu adoro o nome, mas a gente vai ter que fazer uma pausa para o nosso intervalo. Voltamos conversando ainda sobre pré-requisitos. Se tem algum perfil que não pode fazer a massoterapia, tudo isso e muito mais é na volta do nosso intervalo. Não saia daí que é coisa rápida. Pronto, já estamos de volta, foi coisa rápida, assim como eu disse. A gente já volta conversando com o Júlio César, ele que é massoterapeuta, é Villanueva, viu? Júlio César Villanueva. Procure aí também nas redes, que ele deve estar por aí assim, para além do perfil afroterapeuta, tá no Instagram. Dessa forma você consegue contato rápido e direto. Mas a gente está conversando sobre massoterapia, sobre esse trabalho tão importante que ele realiza, e eu quero saber se tem pré-requisitos. Tem alguém que não pode fazer a massoterapia, que é contraindicado? No geral, a gente
vai poder atender todo mundo, inclusive todas as idades. Estava falando isso esses dias, né? As pessoas perguntaram, pô, mas a pessoa que é mais velha pode fazer? Não, não tem problema nenhum. A gente vai adaptar a nossa sessão para as condições daquela pessoa. Agora, tem algumas condições de saúde que a gente tem que olhar, e aí é realmente um pré-requisito. Pessoas com trombose, por exemplo, elas não podem receber, a não ser que tenham uma liberação médica. Tem pessoas que passam muito tempo, né, estão curadas e recebem uma liberação, onde pode fazer. Pessoas com câncer, né, a gente também precisa dessa liberação. Não é que todo mundo não pode, mas algumas condições nesse processo ela não vai poder. Então, grávidas, no primeiro trimestre, a gente também evita, porque é um período que ele é muito sensível. Né? Então, está sujeita talvez uma perda. A gente também não vai trabalhar, a não ser que a gente também tenha uma liberação, uma indicação, né, do médico dela, quem está acompanhando. Então, essas condições de saúde, a gente vai ter que sempre ter esse olhar muito cuidadoso para não querer ajudar a pessoa e acabar trazendo um prejuízo para ela. Sim. Perfeito. E é importante você falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa está ali vivendo uma situação como essa, de câncer ou de trombose, vai ali no ímpeto buscar essa ajuda profissional, mas é preciso ter cautela, né? Isso. E isso chama até atenção, porque mesmo quem não busque o afroterapeuta, que tenha, né, a vontade de buscar um outro profissional, mas que atue nessa área de massoterapia, é importante ter calma e perguntar primeiro ao médico se realmente pode ou não ter esse tipo de atendimento. Agora, Júlio, eu vejo que você é um homem de axé, né? Você usa suas guias, usa suas contas, você não tem nenhum problema em demonstrar a sua crença. E eu queria saber se, de alguma forma, durante o seu atendimento ali, durante os atendimentos, essa questão do espiritual também é envolvido, de que forma você trabalha isso? Eu queria saber como é que você relaciona essas duas partes, o profissional e a sua parte religiosa. Perfeito. Feliz com sua pergunta, porque é exatamente o que me dá base, inclusive, para estar nesse lugar de cuidado, né? Eu sou uma pessoa que fiz ontem, inclusive, 19 anos de feitura, né, no Nossa, axé. sua bênção. Que abençoe sua Que a bênção. ele abençoe. Então, tá presente na minha vida desde muito novo. É o que eu reconheço também como quanto identidade. Sim. Né? Então, foi sempre o lugar onde eu encontrei acolhimento. Os orixás e entidades sempre me escutaram, inclusive sem eu precisar falar. Sim. E é o que dá a minha base para eu ter essa energia, para eu ter essa alegria, para eu poder ter essa energia, inclusive, de cuidar do outro. Então, é minha base de ver o mundo. Então, eu entendo o corpo como mente, né, espírito e corpo. É uma tríplice. Né? É o Ará, que é o corpo, o Ori, que é a nossa cabeça, e o Emi, que seria o nosso espírito. E o nosso Ori é isso, que é algo que é muito maior. Né? Vai além de fisicamente apenas uma cabeça. Sim. Então, eu entendo que cada pessoa que chega até mim está chegando também com seu espírito, com sua ancestralidade. Quando eu estou atendendo a pessoa, minha ancestralidade também está comigo. Quantos tiveram que se esforçar, passar por condições de vida precárias, outros trabalhos muito mais complicados, novamente, imagina aquele início, né? O que é que o zumbi teve que fazer, quantos dos meus ancestrais batalharam para eu estar aqui hoje. Então, quando eu estou cuidando de alguém, quando eu estou ali, não sou eu sozinho. Sim. Eu tenho completa certeza que não sou eu sozinho. Nos meus atendimentos, eu não trago nenhum elemento específico mas eu entendo que está acontecendo ali um processo que não é só físico, um processo que não é só mente, é um processo que é também espiritual. Então, nesse momento que a gente está ajudando a pessoa, né, a estar bem com seu corpo, a estar bem com sua mente, é estar também bem espiritualmente, é conseguir olhar para si, conseguir olhar para o seu caminho. Né? Como é que eu estou seguindo nesse caminho? Tá bom, não tá? Se estou com tanto desconforto, o que é que causa esse desconforto? E a partir daí, eu estou podendo auxiliar ela a olhar, a conversar com o seu Ori, a entrar em um processo de meditação, um processo de olhar para si e se reconhecer. Né? Então, no final, né, o meu trabalho, juntando tudo isso, é poder ajudar a pessoa a olhar para si, a sua essência, e poder seguir para ter uma vida boa, ter uma vida melhor. Eu não quero só chegar, tirar aquela dor e é isso, não. Eu tenho, na minha intenção, é maior.
É tirar a sua dor para quê? Para que você possa ser o que você quer ser, o que você precisa. Então, para mim, essa referência, né, esse lugar, vem completamente também dessa minha espiritualidade, que eu acredito. Né? Afinal, orixá é isso, orixá é alegria, é cuidado, né, é afeto. Com certeza. É isso. A gente está conversando aqui, viu, com o Júlio César. Ele é massoterapeuta. A gente daqui a pouco vai fazer uma demonstração de alguns movimentos que você, inclusive, pode reproduzir em casa, coisas simples para lhe ajudar aí, enquanto você busca ele nas redes sociais e vai lá fazer esse atendimento presencial, que com certeza é diferenciado. Mas vamos falar um pouquinho das técnicas que você usa nesse atendimento? Com quais bases, enfim, quais são os elementos que você utiliza, se tem pedras, enfim, como é que você faz esse atendimento? Quais são as técnicas utilizadas? Perfeito. Como eu falei, né, agora eu já estou com 5 anos nessa jornada da massoterapia. Então eu comecei aprendendo essas técnicas, digamos que mais mercadológicas, né, que as pessoas reconhecem. Massagem terapêutica, relaxante, flexologia. Então comecei dessa forma e depois com as minhas especializações, né, vários outros cursos, hoje eu chego com principais 3 abordagens. Né? A Thai massagem, onde eu vou fazer os alongamentos, né? A manipulação, onde a gente vai fazendo alongamentos passivos, ajudando o corpo a soltar, a musculatura a alongar, fáscia a alongar, circulação para os músculos, que a gente possa estabelecer, né, o corpo de volta no lugar dele. A Deep Tissue, né, que seria tecidos profundos, né, na tradução, que é basicamente a pressão sustentada, lenta, e a gente pode trabalhar com deslizamento, pode trabalhar com pressões pontuais também, que a gente tem na Thai massagem. Com isso a gente vai aprofundando na musculatura, soltando músculos, as aderências, que a gente conhece também como nós. Sim. A gente consegue trabalhar em cima deles para soltar, e isso o corpo ele vai recuperando o seu movimento, sua fisiologia, né, circulação também para a musculatura. E o terceiro, que é a psicossomática, né? É um trabalho de entender mente e corpo, como as nossas emoções afetam o nosso corpo, como elas ficam também bloqueadas. Então, por isso que muitas das sessões a gente acaba tendo também acessos emocionais. Sim. Porque o que a gente passa vai sendo registrado no corpo. O corpo é quase como a nossa garagem, né? A gente tem que lidar com tudo, então a gente arma ali, a gente vai. Mas tá aqui. A gente passa por aquela situação, a gente finge que não, tá mal, não, tá ótimo. Mas o corpo, ele sabe, o corpo, ele sente e isso vai sendo acumulado. Então, a Thai massagem, a Deep Tissue e a psicossomática, hoje em dia, são os 3 principais pontos onde eu vou adaptando a sessão para as necessidades daquela pessoa. E, claro, vão ter outras abordagens, como você falou, das pedras, trabalho com pedras também, trabalho com aromaterapia, né, os óleos essenciais, trabalho com agulhamento a seco. Então, tem várias outras abordagens, né, que aí você complementar ao meu trabalho, mas sendo a base essas 3. Ó, você falou do agulhamento a seco, e aí eu lembrei de fazer uma pergunta que tem a ver com isso, né? Porque muita gente tem medo de agulha, tem gente que tem receio em ficar pelado na frente de outra pessoa. A gente sabe que tem muitas coisas, cada um com suas questões. Como é que você trabalha isso até para a pessoa se sentir à vontade na sua presença? Perfeito. Vamos lá. Eu gosto de trabalhar hoje em dia o que eu chamo de um atendimento de massagem integrativa. Certo. Porque eu já tenho uma bagagem e muitas técnicas diferentes. Então, eu vou reconhecer o que é melhor para você naquele momento. Sim. Né? Seja uma pessoa que é um atleta, é completamente diferente de uma pessoa que é sedentária. A demanda física, a demanda muscular vai ser completamente diferente. Tá? Então, já começa aí, como você falou, a questão da agulha. Se a pessoa tem medo, esquece. Não dá para agulhar uma pessoa que tem medo. A gente não vai, esse medo ali na hora, né? A gente não vai forçar além do limite daquela pessoa. Eu gosto de dizer isso. Todo atendimento, a gente vai no limite. Sim. Seja na aplicação da técnica, ou a liberação é forte, é intenso. Ah, vai ter um desconforto? Vai ter um desconforto. Mas dentro do limite daquela pessoa. Roupa. Ah, eu tenho vergonha. A gente faz até uma sessão de roupa. Né? Eu tenho essa capacidade de entregar resultado, você de roupa.
Se você tiver com biquíni, a gente trabalha com óleo, a gente tem outras abordagens, a gente pode aprofundar mais com deslizamento, então isso permite que a gente faça um trabalho ainda melhor. Mas se você chega com essa questão, então, de primeiro momento, a gente não vai forçar isso, né? Vai vir da pessoa. Talvez num próximo, como já aconteceu, né? A primeira pessoa chegou, né, toda muito envergonhada, né, com um short grande, com um top, e aí depois foi perdendo, né? Aí chega depois já com biquíni, tem gente que vem já com sua roupa íntima. Aí a gente trabalha sempre cobrindo a pessoa também, né? Não é algo que eu vou deixar Não é ela nada invasivo, exposta, né? invasivo. Não. Então a gente sempre vai adaptar para o que a pessoa tem, né? E tem pessoas que não têm problema, já não tem esse pudor. Afinal, eu estou ali para acolher ela e faço que ali seja um espaço seguro também para que ela possa, inclusive, tirar a roupa dela e ficar à vontade, confortável, né? O que ela não consegue achar, inclusive, lá fora. É um espaço terapêutico. E o que eu estou propondo ali é um espaço de cuidado. Né? Então, se ela não consegue estar assim lá fora, eu espero que ela esteja, né, dentro do meu espaço. Eu espero que ela se sinta confortável e segura comigo. Teve alguma situação já engraçada com pacientes? Alguém que foi lá para fazer um atendimento, chegou na hora, saiu correndo, ou sentiu uma dor que gritou demais, fez algum escândalo? Com Conte aí casos certeza. engraçados, vá. Ó, peido. Ai, meu Deus. Acontece. Socorro. A gente trabalha manipulando o corpo, a gente trabalha com alongamento. Então, às vezes, a pessoa tá ali, solta sem Tá esperar, preso e dá se aquela. solta. Se solta. Pronto, você que lute. Vem aquela vergonha do momento, eu que lute, faz parte. Então, acontece, não aconteceu só uma vez. Pessoa babar, aí depois, eita, quase dormi, quase cochilei. A pessoa Quase. apagou ali, depois terminou, tava ali babando, realmente, a gente caía ali. A gente faz que não, né? Tá tudo ótimo para tudo bem. deixar a pessoa também confortável. Manipulação, né? A resposta, às vezes, a expressão da dor, às vezes vem com um grito, né, inesperado, às vezes a pessoa expressa, nem sabia que podia, o que vinha, né? Às vezes um gemido também, Eita. que faz parte de expressão, né? Então, às vezes as pessoas se pegam de surpresa. Sim. Porque vai surgindo, né? A gente, no processo de manipulação do corpo, a gente dá uma consciência para a pessoa, né, de tocar, inclusive, os lugares que ela nunca sentiu. Sim. Então, isso vai trazendo surpresas, sim, né? A gente tem diversas interações, assim, que são engraçadas, né? Essas são algumas delas. Muito bom. A gente vai ter, inclusive, uma demonstração aqui, que eu estou prometendo desde sempre. A gente vai montar aqui todo o esquema para fazer aqui uma demonstração para que você que está em casa possa ver e entender como é que funciona, tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Júlio, sobre como esse trabalho realiza você, né? Eu queria que você falasse das suas sensações. A gente está falando muito do outro, né? De como o outro chega e como sai dos atendimentos, né? Mas e você? Como é que isso lhe recompensa, né? Isso emocionalmente falando, assim, profissionalmente falando. Perfeito. De cara, eu encontrei, né? Talvez a massoterapia tenha me encontrado também, não sei. Mas eu sei que eu me encontrei quando eu descobri a massoterapia na minha vida. Isso trouxe uma mudança muito grande da forma que eu me vejo, né? Da forma que eu me permito, indo de encontro também com a minha sensibilidade, com as minhas fraquezas, com as minhas forças. Então, quando eu encontrei a massoterapia, eu vi um trabalho, uma atuação que eu realmente me sentia bem. Né? Como eu falei, eu estava ali terminando uma formação de biologia e por várias vezes no curso eu ficava pensando, caramba, eu gosto disso, mas não vinha aquele fogo, aquela paixão, que você se sente bem, se imagina fazendo. Com a massoterapia isso me tomou. Né? Tudo fez muito sentido. Esse lugar de cuidado, esse lugar de proporcionar essa experiência para a pessoa e ver a mudança na vida dela é muito forte. É muito forte. Então, eu vi a pessoa entrando e saindo de outro jeito. Relatos assim, de mudanças de vida, realmente, seja no âmbito emocional, ou seja de, tô há tanto tempo, não sei o que é sentir dor. A pessoa chegar travada e sair bem,
Quem trava uma coluna, quem trava a musculatura, sabe como é horrível. Você perde sua autonomia. Nosso corpo é que permite que a gente faça tudo. Se a gente não tem a autonomia do corpo, Acabou. Então, ver as pessoas chegarem de uma forma, sair de outra e levar para a vida delas me preenche muito. Me preenche muito. Eu vejo na prática, né? E proporcionar também esse lugar sensível de cuidado, onde a pessoa, muitas vezes, ela traz dores, né? Que às vezes não compartilha lá fora. Às vezes ela não sabe que tinha e ali no acolhimento, ali na manipulação, descobre. Então eu vejo que eu tenho uma atuação direta realmente na vida das pessoas. Tá? Eu ajudo elas no processo, cada uma tá, né? Cada um sabe nossas dores, o processo que a gente tem, do nosso dia a dia, é muito pessoal. A gente não sai falando para todo mundo que a gente passa de verdade. Então quando eu estou dando ali, às vezes, um cuidado silencioso, a pessoa entra em contato com esse lugar, né? E pode levar para a vida dela, transmutar isso. Então, isso me preenche de uma forma muito grande. E eu percebo que é uma semelhança assim, com um preenchimento também que eu tenho dentro do meu terreiro, com o trabalho com a espiritualidade. Né? Ver como as pessoas chegam como eu já cheguei e ter aquela escuta, muitas vezes silenciosa. Você não precisa falar, mas você tem acolhimento. Verdade. Você não precisa falar, mas às vezes você tem uma resposta daquilo que está ali na sua cabeça há muito tempo. Então eu vejo que eu me realizo também dessa forma com o meu trabalho. E isso é muito, muito potente, muito forte para mim. Com certeza, eu imagino. Mas chegou a hora, viu? A gente vai organizar o baba e você vai ver como é que a massoterapia acontece. Pronto, aqui o negócio é ligeiro. A gente já está com o esquema montado, o nosso voluntário já está aqui. O William Moura é nosso produtor, está aqui se voluntariando, se ofereceu para poder ser a cobaia nessa massagem, mas que a gente sabe que ele vai ser daqui muito revigorado e muito relaxado. Júlio, demonstre aí alguns movimentos que a gente possa fazer em casa, inclusive nos momentos de tensão. O que é que a gente pode aprender aqui hoje? Claro. Eu vou demonstrar, né, principalmente essa região de trapézio, pescoço, que como a gente falou lá atrás, a maioria das demandas que as pessoas chegam tem muitas dores aqui. Né? Para além do físico, a demanda emocional, o peso que a gente carrega vem muito para essa região do trapézio. Tá? Então, começar com uma pressão aqui no trapézio, utilizando a movimentação do braço dele. Com o meu cotovelo, eu venho aqui, posiciono no trapézio, seguro a mão dele, e aqui eu vou movimentar. Esse movimento permite que eu vá acessando o trapézio, soltando ele, que aqui eu pressiono e alongo. Então, vou adentrando nas fibras musculares, vou alongando o ombro, alongando a região de trapézio e movimentando também a escápula que está aqui atrás, certo? Então, aqui eu trabalho em toda a porção do trapézio, posso trazer aqui o braço dele para trás e alongar também esse braço. Tá? O William está aqui com o braço bem travadinho, então isso é perfeito para ele. Então aqui a gente consegue alongar, né? Eu dei um suporte nele aqui atrás e exponho também essa região. Aqui eu posso trabalhar a região de escápula, tá? Posso alongar mais lateralmente. Esses movimentos para serem feitos em casa, por exemplo, com a ajuda de uma segunda pessoa, o que é que a gente deve observar e ter cuidado para não gerar uma lesão, por exemplo? Claro. Ó, o principal aqui é entender o que é músculo e o que é osso. Tá? A gente não faz pressão, pressiona osso. Eu nunca vou estar aqui tem a clavícula dele, chegar em cima da clavícula e pressionar. Não vou pegar aqui a escápula dele e pressionar no osso. Então, reconhecendo a porção do trapézio, né, que vai vir aqui o pescoço, vem até o ombro, eu posso aqui sustentar. Posso até só com a mão aqui, ó, amassar, pressionar. Essa aqui é bem mais simples, qualquer pessoa consegue fazer. Sim. E aqui a gente já vai ajudando a soltar, ajudando essa musculatura a ganhar mais vascularização. Né? Acho que essa aqui é a massagem mais simplesinha que todo mundo conhece, né? Todo mundo tenta fazer em casa. Todo mundo tenta fazer em casa.
E é bom também a gente ter aqui a noção, ó, de apertar, sentir uma musculatura, solta, sentir uma musculatura, solta. E aí o que eu trago aqui é uma forma de a gente ampliar isso, que a gente pode pegar aqui, alongar esse pescoço dele, Eita. enquanto eu Tá pressiono o doendo, Will? trapézio. Tem dor? Não. Ó. Então a gente vai ganhando também amplitude enquanto a gente vai soltando essa musculatura. Ó. Daqui a gente solta. E aí o William vai conseguir também ter um melhor movimento, né, do pescoço dele. Tá? Então, outra musculatura que a gente tem é aqui atrás, né, nessa partezinha de trás da nossa cabeça, aqui na região occipital. A gente pode colocar o nosso dedinho aqui e trazer a cabeça dele. E só nesse processo de pressionar, enquanto ele relaxa a cabeça para trás, eu vou soltando essa musculatura. Sim. Ó, voltou. Trouxe. Voltou. Trouxe. Voltou. Ó, como a gente já consegue trazer mais a cabeça dele aqui agora. Tem uma quantidade de vezes para fazer esse movimento? Não, a gente pode fazer aqui 5 a 10 vezes, principalmente se a gente estiver pensando em casa, você tem seu tempo à vontade ali, né? Para estar fazendo. Às vezes só para relaxar, sentir o alívio, você já pode parar, né, para fazer. Posso aqui também pegar, trazer a cabeça dele lateralizado, certo? Pego aqui e alongo com o peitoral, né? Movimentos opostos, então toda essa porção aqui a gente está alongando. Sim. Coloca a mãozinha aqui atrás. Aqui, ó. Dou um suporte na parte de trás. E aqui também, ó. Alongo o peitoral de Will. Certo? Voltei. Sempre movimentos repetitivos e nessa faixa de 5 a 10 vezes cada movimento. Isso já vai ser suficiente, né? No processo terapêutico, no meu atendimento, eu não necessariamente vou fazer essas 5, 10 vezes, porque eu vou encaixando, né, as mobilizações de forma que eu consiga abordar mais de uma direção, mais de uma musculatura, né? Mas para quem está em casa, tem algo simples de se fazer também, faz um movimento e repete. Faz e repete. E sempre dos dois lados, né? Isso, sempre dos dois lados. A gente vai fazendo também, né, esses movimentos com calma, né, sem muita pressa. O corpo, quando a gente principalmente fala de alongar, se a gente faz as coisas muito ligeiras, a gente pode machucar, na verdade, a pessoa. Né? Ele precisa desse tempo para a gente fazer o movimento. E aí entra uma das coisas mais importantes também, né, nos meus atendimentos, que é a respiração. Enquanto eu estou aqui trabalhando na musculatura dele, o William ele precisa respirar. Respira e solta. Por quê? A respiração permite que o corpo dele aceite melhor a nossa pressão. Sim. A nossa tendência quando a gente está sendo manipulado é travar. O corpo ele quer manter essa postura porque isso fez ele sobreviver. Sim. Né? A tensão que a gente tem, querendo ou não, é uma resposta do corpo para permitir a nossa sobrevivência. Então, trazer a respiração permite que, ao sentir o desconforto, que ele vai sentir o desconforto, ele vá soltando. Tá? Então, inicialmente, eu posso vir aqui e pressionar. A resposta dele vai ser travar. Então, vou É a pedir resposta imediata, né? Imediata. É a defesa do corpo. Então, eu vou aqui, ó, pressiono, peço para ele respirar. Ó. Aqui eu sinto a musculatura dele respondendo. Ó. E aqui eu já desci um pouco mais. Ó, mais um pouquinho. Você sente, William? Então, só de parar nesse ponto, enquanto ele respira, né? Claro que quanto mais for apurado o nosso tato, né, e os pontos que a gente tem que apertar, vai ter um efeito melhor. E aí, junto com a respiração, eu venho aqui de novo. Ó, o pescoço dele onde é que tá? Tá começando aqui. Eu estou pressionando a cabeça dele. Tá?
Mas na medida que eu vou aqui, ó, trabalhando o trapézio, eu vou ganhando. Ó. Já virou mais um pouquinho. Aham. E dá pra ver aqui, o William, que tem um desconforto. Ele tá sentindo. Mas como ele tá respirando e a gente tá manipulando, esse desconforto ele diminui. Sim. Essas são formas muito simples e tranquilas, né, de se trabalhar. Alongamentos também para essa região peitoral. Sempre a gente vai dar um suporte aqui e trazer. Ó. Isso aqui, ó, respira. Tá vendo? Que a automática é a gente travar. Então isso faz parte também do nosso atendimento, a reeducar a respiração. Sim. Afinal, vai ser ela que inclusive vai ajudar a diminuir nossa ansiedade, nosso estresse. Né? A respiração ela vai ser fundamental no trabalho de terapia corporal. Muito bom. Mas quem quiser conhecer mais seu trabalho, entrar em contato, ir lá fazer uma sessão completa, com certeza o Will vai sair daqui também, vai querer agendar. Faz como? Então, entra no Instagram, @afroterapeuta, é bem simples, você não vai esquecer esse nome, vai ficar aí na sua cabeça. Então chega lá, procura Afroterapeuta, vou estar lá os meus trabalhos, né? Eu divulgo principalmente essas manipulações um pouco mais complexas do que aqui, claro, que é o que a gente vai estar usando na nossa sessão, tá? E lá você consegue ter contato direto no Instagram ou um link para chegar no WhatsApp e falar comigo. A partir disso a gente vai conversar e encaminhar você para poder marcar a nossa sessão e ter seu momento de cuidado da melhor forma. Júlia, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi ótimo entender um pouco mais sobre massoterapia, sobre o trabalho que você realiza através do Afroterapeuta e portas abertas aqui para quando você quiser divulgar suas novidades, trazer um pouco mais do seu trabalho, a Azevist está à sua disposição, viu? Perfeito, Cris. Eu que agradeço, assim, para mim é uma oportunidade, assim, e um prazer imenso de estar aqui falando do meu trabalho, né, falando das minhas origens, falando da minha base, assim. Então, poder chegar em mais pessoas também, poder levar esse cuidado é o que eu quero, é o que eu busco. E está completamente alinhado aqui nosso programa, nossa conversa, né, com o que eu acredito. Assim. Então, muito obrigado a você, toda a equipe aí que me acolheu, me recebeu. E vamos nessa. Pois é, minha gente, por hoje é só. Foi bom, mas já acabou. E já quero lembrar você que, por favor, se você ainda não acompanha nossas redes sociais, acompanhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tá difícil, não sei como chegar. Ai, meu Deus, eu não sei lá botar com a internet. Pegue a câmera do seu celular, abra aí, aponte para esse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e você automaticamente vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. Na próxima semana eu tô de volta, segunda-feira, com mais um Azevist todinho para você, viu? Um beijo e até lá!